Alô, alô, salve, salve, seja muito bem-vindo. Começa agora os Donos da Bola com tudo sobre o futebol mineiro. Vamos falar aí das notícias do Cruzeiro, do Atlético, do América. Tem rodada no fim de semana e tem outros assuntos também, Copa do Brasil. Vai ter sorteio na semana que vem, quem podem ser os adversários dos 3 times mineiros que seguem na competição. Meus convidados hoje, Paulo Roberto Prestes e Guilherme Pio, estão aqui então para a gente fazer esse debate sobre o futebol mineiro. É claro que você também participa, tem o YouTube, o nosso chat está rolando lá, tem aí do Twitter, enfim, o nosso Bandzap está aqui no canto alto da tela. Então participe, vamos fazer esse debate aqui, começando hoje pelo Cruzeiro, hein? Se prepara para viajar, vai para o Paraná, em Ponta Grossa, onde enfrenta o Operário na sexta-feira. E aí tá rolando uma dúvida, hein? Artilheiro do time na temporada com 14 gols. O Edu, primeiro fez um trabalho interno, né, na segunda-feira. Na terça-feira apareceu fazendo um treino. O Paulo Roberto daqui a pouco vai até falar sobre esse treino aí que o Edu fez. Então não sabemos. E aí, Guilherme Pio, você acha que o Edu tá na viagem, vai fazer, pelo menos está ali entre os relacionados para esse jogo de sexta-feira? Uma boa tarde. Boa tarde, André. Um abraço para você e para todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola. Boa tarde para o capitão também. Então, é um grande mistério, né? O técnico Paulo Pezzolano vai ter que mexer nesse time, já perdeu aí jogadores importantes do setor defensivo, vai mudar novamente, conta com o retorno do Zé Ivaldo, e aí fica essa dúvida em relação ao Edu. Lá ainda em Criciúma, eu perguntei a ele na coletiva sobre a situação do jogador, se tinha sido substituído por algum motivo específico, era só precaução. Naquele momento disse que era apenas precaução. O Edu passou por exames, parece que não detectaram nenhuma lesão. Pode ser que ele viaje, né? Essa é a expectativa, mas aí a gente tem que ver se começa jogando ou se fica como opção. Se não jogar, é um desfalque importante para o Cruzeiro, como você bem ressaltou aí, é o artilheiro, tem feito gols importantes para o clube. Ô Paulo, mostraram lá, né? O clube hoje mostra muito bastidor e tudo. E aí apareceu um treino do Edu. É aquele treino bem tranquilo ainda, um treino físico, nada comparado com o dia a dia de trabalho, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Mas assim, pelo que eu vi no treinamento dele, ele saltando, dando um pique, fazendo aquela coisa, né? Para você sentir realmente se existe lesão ou não, apesar do que o Pio falou que não houve, né? Lesão. Eu acredito que ele vá para o jogo. Não estou falando que ele vai sair jogando, mas pelo que eu vi, com toda sinceridade, nenhum treinador ou um preparador físico, né, vai colocar em risco um jogador como o Edu, né, que é o principal atacante do Cruzeiro, para um treinamento específico como ele fez. Então, para mim, ele está liberado. Fisicamente, obviamente, que ele vai sentir. Por isso que eu falo, não sei se ele está jogando, mas eu tenho convicção de que ele vai para o jogo. E você aí de casa? Tem que levar o Edu, tem que começar jogando com ele ou deixa no banco ali para uma eventualidade? Até porque, Pio, se o Cruzeiro tem essa dúvida, provavelmente ganha o reforço do Rafa Silva, que ficou em BH exatamente para melhorar a condição física. Um jogador que já fez gol, já deu assistência no jogo contra o Sampaio Corrêa, mudou o jogo, né? Com certeza, é um atleta experiente também, e esse rodízio que tem feito o Paulo Pezzolano, no caso até do Rafa Silva especificamente, é que ele ficou um bom tempo parado, né? Ele sofreu uma lesão ainda lá no futebol chinês, ficou um bom tempo parado, voltou aqui para o Brasil, acertou com o Cruzeiro, e aí está fazendo esse trabalho de recuperação e sendo acompanhado aí pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. O novo DM tem esse nome diferente agora. Tem boas partidas feitas pelo Cruzeiro, gols importantes, como você disse, mas o Edu é o titular. Se tiver que jogar, vai começar com o Edu, mas aí depende aí também, lógico, do que pensa o Paulo Pezzolano. Muda muito, Paulo. A gente viu o Rafa Silva jogando como titular contra o Náutico. Tem características tão diferentes assim, porque a gente está falando de 2 centroavantes. Não sei, talvez o Rafa Silva tenha um pouco mais de mobilidade, não sei dizer. O mais importante disso é ele, o Jajá, o próprio Edu, eles têm características que podem, se você colocar ele como um segundo atacante, por exemplo, né? Sem ser aquele centroavante fixo, né? Eles têm essa qualidade, têm essa mobilidade de fazer. Isso hoje em dia no futebol é fundamental. Eu acho que o Pezzolano, nas contratações que ele pediu, foi feito exatamente em cima disso. Cara, o campeonato é muito longo, são muitas rodadas durante o ano. E ele vai precisar de todo mundo, às vezes em uma situação de primeiro atacante ou de segundo, e esses jogadores têm essa qualidade para fazer essa função. Vamos mudar de setor? Vamos falar do setor defensivo do Cruzeiro, porque o Zé Ivaldo, ele pertence ao Atlético Paranaense. Então, já disputou alguns campeonatos paranaenses, enfrentou o Operário de Ponta Grossa. Então, ele fez uma análise aí do Operário. Vamos conferir o que o Zé Ivaldo falou sobre o adversário desta sexta.
Vai ser um jogo difícil, eu já tive a oportunidade de jogar contra ele pelo estadual lá, com o Paranaense. A equipe, o perigo que eles vão dar para nós é bola alta. Eles têm jogadores altos e são fortes nisso. E nós não podemos reclamar do gramado. O gramado é excelente, dá para jogar bola tranquilo. E nesse tempo aí, se chover ou não chover, nós vamos estar preparados para as duas coisas. O nosso foco é ir lá e trazer os 3 pontos. Pois é, o Cruzeiro também já jogou contra o Operário em Ponta Grossa, 2 oportunidades. Já é um adversário que o Cruzeiro tem conhecido também. Não é um gramado... Não me lembro de críticas ao gramado também, né? Melhor gramado do Brasil, mas não é o pior, né? Não, o próprio Zé Ivaldo falou que não pode criticar o gramado, como você bem ressaltou. Ele é do Atlético Paranaense, pertence ao Atlético Paranaense, já jogou bastante lá em Ponta Grossa, nos campeonatos paranaenses. E ele falou, a gente não pode reclamar do gramado, porque o gramado é bom. Então, é um detalhe importante. A gente sabe que o Cruzeiro é um time que gosta de tocar bem a bola, troca muitos passes, carrega bem a posse de bola. Então, é um ponto interessante. E o setor defensivo é aquela história, né? Vai mudar mais uma vez. O técnico Paulo Pesolano, vamos ver se ele mantém aí o esquema. Tem o Léo Paz voltando, pode ser esse jogador para fazer a ponta direita, mas vai ter que colocar um outro zagueiro, porque o Lucas Oliveira está suspenso. E aí vai o Brock, vai o Zé Ivaldo e vamos ver quem faz aí essa de terceiro zagueiro deles. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o sistema defensivo do Cruzeiro, mas antes, inclusive, o Cruzeiro está há muito tempo sem tomar gol, né? Quero ouvir o Paulo Roberto sobre isso. Mas antes vamos falar do seguinte, o Dia dos Namorados está chegando e a Oriental Médica preparou uma super oferta para você renovar o seu quarto e deixar a cama, então, de casal do jeito que você tem que ter aí no seu quarto, né? E para apresentar essa super promoção para você, eu vou chamar a Pamela. Vem cá, Pamela, que é gerente de vendas da Oriental Medic. Vem falar, André. boa tarde. Boa tarde. Vem falar sobre essa super promoção, né, Pamela? Super promoção. Nós da Oriental Medic preparamos uma super promoção para você renovar o seu quarto. É isso mesmo, na compra de qualquer colchão, você leva na hora uma base box e leva também 2 travesseiros. Opa! Ligue agora mesmo para o número 0800 038 2000 e garanta essa promoção. Sim, é excelente esse colchão, a gente sempre fala, né? Assim, primeiro que tem essa tecnologia Ultra Forte-X, que é simplesmente a melhor tecnologia do mercado. E aí as densidades diferentes, pessoas de diferentes pesos, né, Pamela? Podem utilizar o colchão, vai ter a postura totalmente alinhada, a coluna da forma ideal. Tem com vibromassagem, tem sem vibromassagem, do jeito que você de casa preferir. Então ligue nos telefones 0800 038 2000 ou no WhatsApp 99216-0262. Cama box E 2 travesseiros. 2 travesseiros. Muito obrigado, Pamela. Esse aí é o meu, né? Esse Pois é, aqueles que rola falaram essa piada semana aqui. passada, hein? né? O Pio dorme em Oriental Medic e aí ele trouxe o próprio colchão de casa dele Pra hoje. fazer a Falou, campanha. vou trazer. Um abraço Muito pro obrigado. Everton e pro Henrique e André que fizeram essa brincadeira. E pra Pamela Exatamente, também. o Everton adora essa brincadeira, né? Aí ele fez com o Henrique André, seu companheiro de Itatiaia. E às vezes ele fala que é o Gris também, tá? É o colchão do Gris. Então, esse bom humor, mas o colchão é excelente. Gente, esse é o importante. Melhor tecnologia que tem, melhor opção para sua casa. Paulo Roberto Prestes, você tem essa larga experiência no setor defensivo. E o Cruzeiro está chamando a atenção porque são 7 jogos sem sofrer gols. Inclusive, entre todos os times das 4 divisões principais do Brasil, é a maior invencibilidade. Até chegou a sofrer, mas teve um bracinho ali do Marcelo Hermes, né? O que explica um setor tão sólido, que inclusive era criticado até pouco tempo, e de repente parou de tomar gol? Eu acho assim que toda grande equipe, a gente fala lá, começa pelo grande goleiro e a defesa armada. Eu acho que isso que o Pesolano fez de início, cara. A Série B tem características diferentes, né? 1-0 é goleada, então o primeiro sistema que eu tenho que arrumar é o sistema defensivo. Eu já sofri com isso muito, às vezes, no Atlético. Eu acho que, se não me engano, em 94 ou 93, que a gente levava alguns gols, a gente, cara, primeira situação que a gente tem que arrumar é defesa. Se você não arrumar a defesa, você vai continuar levando gols e perder o jogo. Então, eu acho que o Pesolano prezou muito por isso. Arrumar o sistema defensivo, e ele tem mostrado isso a cada jogo, com 7 jogos sem tomar gols. É uma meta realmente muito difícil de você colocar. E realmente eles estão de parabéns, porque entra e sai zagueiro, ou num esquema de 3 zagueiros, ou de 2, o sistema se mantém, assim, não digamos perfeito, mas
sem tomar gols. Isso é muito importante. Você gostava do esquema com 3 zagueiros quando você atuava ou preferiu o 4-4-2 convencional? Olha, na minha época era muito difícil jogar com 3 zagueiros. Não tinha essa característica aqui no Brasil, até porque o Brasil, na época de 80, 90, não seguia muito futebol europeu. Sim. Dos anos, de 2000 para cá... E naquela época era característica de jogar com 3 zagueiros, todo mundo pensava que era retranca, né? Verdade. Exatamente. Eu acho que jogamos 1 ou 2 vezes contra o Vasco no Rio, contra o Flamengo, não me lembro. E mesmo assim foi um sistema meio falho, até porque a base, você tem que criar isso desde a base, né? Sim. Treinar os jogadores já de meninos, aprender a jogar com 3 zagueiros para chegar no profissional e ter essa noção de realmente do posicionamento de cada um. E você, Pio, gosta do esquema com 3 zagueiros? Porque assim, o que me chamou a atenção, até não entrando nesse mérito de o sistema ser bom ou ruim, chama a atenção uma equipe se adaptar tão rapidamente ao novo sistema. Porque o Cruzeiro, de um jogo para o outro, de repente 3 zagueiros e nunca mais tomou gol, né? Então, uma situação que chama a atenção esse trabalho do Pessolano. E são várias questões que elas comungam para isso, viu, André? Se você tem um time que ataca bastante e mantém a linha alta, pressionando o adversário no campo defensivo, a bola não vai ficar no seu campo de defesa, ela vai ficar lá no alto. E aí, com certeza, já passa muito tempo e o time, ele consegue fazer com que a sua defesa não seja testada e o goleiro também não. É muito importante, viu, porque a gente vê essa característica no time do Cruzeiro. Começa lá de cima com os atacantes, né? Aquela marcação, pressão. Eu acho que essa obrigação que ele coloca em cima dos jogadores de meio de campo e ataque tem gerado essa coisa da parte lá de trás do Cruzeiro não sofrer Sobra tanto. menos. Sobra menos. E com certeza, e tem essa questão também, além da posse de bola ofensiva e de pressionar o adversário, encaixa com o perfil que os atletas do Cruzeiro têm, né? O Cruzeiro tem laterais que avançam muito, que atacam muito, tanto é que o Paulo Pesolano encontrou essa característica, principalmente no Rafael Santos pela esquerda e no Léo Paes, que retorna depois de lesão, jogou lá em Criciúma, fez um bom jogo. São jogadores que eles apoiam bastante e encaixaram nesse sistema. Por isso, né, o próprio William Oliveira chegou a falar em algumas entrevistas, principalmente lá em Recife, quando o Cruzeiro ganhou do Náutico, que o Cruzeiro a diretoria contratou os cavalos certos. Então tem jogador para todas as posições e que se encaixaram perfeitamente no estilo de jogo, principalmente do Paulo Pesolano. Uma questão que chamou muita atenção é que o Cruzeiro, pelo menos até a rodada contra o Sampaio Correia, liderava o número de desarmes no campo ofensivo. Então a gente vê jogadores combatendo muito sem a bola, que acontece também bastante no Atlético. Agora, Paulo, teve algum time que você pegou que o pessoal lá da frente não ajudava nada? Tô lembrando um aí que tinha Neto, Renato Gaúcho. Selegalo. Acertei? Selegalo quase infartou o pessoal da defesa. Sério. Sobrava tudo lá atrás? Sobrava demais, porque era muito peso pra gente. E aí você não tinha força também, eu como lateral, para atacar também, né? Porque você tinha que defender muito, né? Os caras lá da frente jogar. Então isso acabou não dando essa parte coletiva da equipe, acabou... se desmanchou em pouco tempo, né? Como é que era o meio da frente daquela equipe? O relógio da galera era Gaúcho. Era Gaúcho, Renato Gaúcho e o Éder. Né? No meio e ainda tinha o Neto, né? Ainda tinha o Neto, quer dizer, mas 4 jogadores que não marcavam, né? O relógio dessa galera, meio-dia era meia-noite, né? Aí não dava pra jogar. Você lembra o quadrado mágico da seleção brasileira, para quem é mais jovem, né? Que aí tinha o Ronaldo, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Quem que marca? Kaká até ajuda um pouquinho, os outros três. Os outros 3 não tem jeito. Esquece. Ô Paulo, a gente está falando de sistema defensivo e aí nós vamos entrar agora num setor que você é especialista, que é a lateral esquerda. O Arana está na seleção, né? E vai ter amistoso e tudo. O Dodô ainda não está nas condições ideais. E quem está fazendo a lateral esquerda do Galo é o Rubens. Então o jovem Rubens está tendo essa missão complicadíssima, que é substituir talvez o melhor lateral do futebol brasileiro. Vamos ver o que o Rubens está falando sobre essa missão de substituir o Arana e fazer essa lateral esquerda do Atlético. É um momento incrível para mim, né? Nem nos meus melhores sonhos imaginava passar por isso. No último jogo, ser aplaudido pela torcida foi uma coisa incrível. Muito gratificante. Tá sendo reconhecido, tá podendo fazer bem meu trabalho e ser bem reconhecido pelas pessoas que estão de fora também e aqui dentro. Substituir o lateral de seleção é a melhor parte, né? O Arana é um lateral, hoje o melhor lateral do Brasil, um dos melhores do mundo. E tá ali podendo, tá no lugar dele e corresponder bem é muito importante também. É um jogo muito importante, um jogo que todo mundo quer jogar.
Claro que eu quero jogar, quero estar ali, poder ajudar a equipe. Confronto direto, brigar pela liderança. A gente não sabe como vai ser, vamos trabalhar a semana para ver quem vai jogar. Se tiver oportunidade, poder treinar bem para poder estar bem no dia do jogo. Rubens vem sendo muito elogiado, e aí, Paulo, tem torcedor que se empolga. O Luiz Alberto Ferreira, no nosso chat, falou que o Rubens é o novo Dedê. Até porque o Rubens não é nem lateral de ofício, né? É meia. Meia e é artilheiro da base. Fiz um jogo dele lá que ele arrebentou, fez 2 ou 3 gols. Eu me lembro dele na final do Brasileiro, Sub-20. Jogou muita jogador bola. de altíssima qualidade. É aquilo que a gente Agora, fala. ele tá surpreendendo demais. Pois é, você tá gostando dele como lateral? Demais, como lateral, como meia, como um volante. É impressionante a personalidade que ele tem de assumir, né, a parte dele, né, jogando ao lado de grandes jogadores, enfim. Lógico que isso favorece também, tá? Porque você jogar do lado de gente ruim não favorece nada. É mais difícil. Agora ele, como tá num monte de gente boa, mas a personalidade dele de jogo é impressionante. E a explosão que ele tem, né, física, de velocidade, né? Ele consegue chegar rápido numa bola perdida. É um jogador que, olha, promissor, viu? E não sentiu tanta pressão, né? Porque chega num elenco recheado de jogadores importantes, já tinha feito essa função em outros jogos com o turco Mohamed, mas tem feito boas partidas. Agora, tem um ponto importante. O Rubens fez a lateral esquerda, por exemplo, no jogo contra o Avaí. Avaí vai jogar contra o Atlético no Mineirão, linhas mais baixas. É até natural, não é nenhum tipo de crítica. Agora ele vai pegar um Palmeiras, provavelmente vai ser o titular, estou imaginando, por não ter o Dodô, pelo Arana estar na seleção. E o Palmeiras, pelo lado direito ali, tem Dudu, tem Marcos Rocha fazendo a dobra. Vai ter trabalho ali, tem que reforçar o setor dele. Se for titular, né? Porque o turco pode colocar também o Alonso para jogar, quem sabe. Pode fazer 3 zagueiros e aí libera mais o meia pela esquerda para fazer esse papel de apoio ao ataque. Então tem essa possibilidade também. A gente já viu que o Alonso faz isso, inclusive na seleção do Paraguai, ele atua mais ou menos dessa forma. Ou né? talvez também jogar com 3 zagueiros, né? Com o Hever fazendo o meio, o Alonso e o Natan. E aí você vai ter por exemplo, o Rubens pode bater, ele jogando com 3 zagueiros, o Rubens pode bater direto com o Marcos Rocha, os 2 laterais do Galo. E aí dá uma liberdade maior. Aí aproveita as costas do Marcos Rocha. Exatamente. Mas vai ser um grande jogo. Pois é, a gente estava falando sobre isso, muito estudado, né? Sim. Assim, falando assim, taticamente desse jogo, eu estou curioso para saber o que os 2 treinadores vão aprontar. Pois é, a discussão que a gente teve ontem é assim, será que o Palmeiras vai para cima do Atlético? Será que o Palmeiras vai ser mais cauteloso, como foi, por exemplo, no jogo de ida da Libertadores? Que assim, o Atlético foi o senhor das ações, o Palmeiras se limitou a contra-atacar, acho que não teve nenhum chute a gol do Palmeiras no primeiro tempo. Será que vai ser um Palmeiras mais cauteloso ou você acha que o Abel bota o time para tentar jogar contra o Atlético? É o estilo dele, né? Esse jogo mais reativo, assim. Ele não deve mudar muita coisa, claro, não vai deixar o Atlético tomar todas as ações do jogo. Mas é como vocês falaram, é um jogo super estudado, o Abel é um cara muito inteligente, o Palmeiras dele esse ano é um Palmeiras reforçado, na minha opinião, um Palmeiras melhor do que o do ano passado e ele vai em busca de mais títulos, por isso que a gente fala. São os 2 times que estão aí na ponta da tabela, o Atlético está tentando se reencontrar, também não é o mesmo Atlético do ano passado. Eu acho que é isso que vai acontecer, viu, Pio? Eu acho que hoje o momento do Cruzeiro, principalmente jogando em casa, eu acho que é um pouquinho diferente do ano passado, dessa Libertadores, que o Atlético estava numa alta, estava numa crescente. Sim. E ele, vou dar campo para o Atlético para eu, né, dar o contra-ataque. Por isso que eu estou muito curioso para saber o que ele vai fazer para esse jogo, né? Porque hoje o Palmeiras é um time que, para mim, está um pouquinho hoje acima do Atlético pelo momento que vive o Galo. Da inconstância, principalmente no sistema defensivo. Pois é, porque o Palmeiras sempre teve nos últimos anos do Abel, essa fama, essa marca de ser um time mais cauteloso e jogar no contra-ataque. Mas esse ano, em alguns momentos, o Palmeiras se mostrou muito ofensivo. Jogo de volta contra o São Paulo, precisava fazer 3 gols. Fez 4. E esses jogos da Libertadores aí teve surra de 8. Sobrou. Voltou a ter bobo no futebol, Pio? Não é que voltou a ter bobo no futebol. Os times que tomaram essa lenhada na Libertadores, eles foram campeões dos seus países, Sim. né? A questão toda é a disparidade que existe dentro do futebol sul-americano de algumas praças com outras. A gente sabe,
O futebol boliviano, ele tem lá suas limitações, o futebol venezuelano cresceu bastante, mas ainda também tem suas limitações, e o time brasileiro fazendo contratações com atletas de grande exponencial, eles acabam se sobressaindo. O que não acontece num jogo de duas grandezas, né? De dois times que estão aí na ponta da tabela do campeonato mais complicado da América do Sul. Vai, como diz o Everton, vai feder carbureto, né? Vai, esse jogo promete. O que você acha, Paulo, essas goleadas? O Fluminense ganhou de 10, Palmeiras ganhou de 8. É uma questão realmente de investimento. Você pega um boliviano, a equipe tem um investimento muito abaixo, futebol com uma outra realidade. É mais ou menos isso que o Pio comentou mesmo, a disparidade financeira até, estrutural também dessas equipes aí, boliviana, peruana, esses países, né? Infelizmente sofre um pouco nessa situação, a venezuelano, né? Enfim, e o Brasil está sobrando, né? Não todas as equipes, né? Mas essas equipes que estão melhor estruturadas aí, financeiramente, fazem a diferença. E a gente falou bastante do setor defensivo, eu sei que dá para projetar da parte ofensiva do Atlético. Esse trio, que parece que deu bastante certo contra o Avaí, com o Sacha começando a partida, Sacha, Hulk e Ademir. Você acha que mantém? Você acha que muda alguma peça? Tudo depende de estudo em relação ao Palmeiras, né? O Ademir a gente viu que pode ser que ganhe mais espaço, principalmente depois da saída do Savarino, mas deu uma queda de produção também. Aconteceu muito isso, não só com o Ademir, né? Mas com o time do Atlético no conjunto. Mas tem aí o Hulk, né? Que puxa o nome todo ali da frente do Atlético, um jogador super interessante. Para mim, o grande destaque, né, do futebol brasileiro foi no ano passado, e mesmo com o Atlético passando por uma situação mais complicada em relação a 2021, ainda é um grande nome do Brasil, na minha opinião. Se o Atlético não vai ter o Arana, o Palmeiras não vai ter o Everton, Danilo e o Gustavo Gomes, principal zagueiro do Palmeiras, não vai estar presente aí. Como é que você montaria esse ataque, Paulo Roberto? Nossa, eu tô adorando, né? 3 nomes, né? Que são realmente jogadores que fazem a diferença. Sem dúvida. Agora, eu acho, né, que o Atlético, eu acho que o Atlético deve jogar no 3-5-2. Para mim, vai jogar com o Sacha e com o Hulk na frente, a minha opinião. Guarda o Ademir para o segundo tempo, coloca a velocidade? Eu acho que guarda o Ademir. Ademir já está com uma minutagem muito grande, né, nesse primeira etapa aí do Campeonato Brasileiro, tem praticamente jogado todos os jogos e a gente sente que há um desgaste dele, principalmente no segundo tempo. Agora eu vou te apertar, Paulo, uma questão que era meio óbvio no ano passado, parece que essa distância diminuiu, a gente já falou sobre isso nas últimas semanas. Na ala direita, nesse seu 3-5-2, Guga ou Mariano? Mariano parece estar de volta, já até fez partida. Eu acho que como vai pedir muita parte defensiva, eu acho que eu iria com o Mariano, porque o Mariano tem um cuidado maior, tem uma experiência maior, principalmente nesse setor defensivo. Acompanha o relator, Pedro? Eu também, eu acho que o Mariano tem muita experiência, é um jogador... não que o Guga não tenha qualidade, melhorou muito, né? Melhorou bastante, ele está crescendo, evoluindo, mas o Mariano tem uma experiência maior, tem uma visão de jogo, um entendimento de jogo, na minha opinião, melhor que o Guga. Inclusive o Gabriel Marques levantou uns dados sobre o Mariano, daqui a pouquinho já tem, se quiser colocar aí, a gente coloca para o nosso telespectador ver, né? O Footstats, não é isso? O SofaScore, até ó, já fiz até uma comparação. Então vamos lá, Mariano, 35 anos, no Brasileirão pelo Atlético. São 36 jogos, 25 como titular, com 4 assistências, 38 passes decisivos, 25% de acerto no cruzamento, 58 desarmes, 29 faltas, 8 amarelos, nenhum erro defensivo grave, e aí tá dando uma nota 7.04. E aí tá até aqui, ó, possui 73% de aproveitamento e um título do torneio, campeonato do ano passado. Guga, 23 anos, é o lateral direito com a maior nota no SofaScore, olha só, 7,26%, isso no Brasileiro desse ano, 2022. 5 jogos, 5 passes decisivos, um passe decisivo por jogo, 40% de acerto no cruzamento, olha só, 25% do Mariano, 40% do Guga, 11 desarmes, 32 bolas recuperadas, 7 interceptações, 66% de duelos ganhos, 3 faltas, sofreu 9 e nenhum amarelo, números importantes do Guga aí. Mas é um recorte, né? Se você pegar 36 jogos com 5 jogos, o recorte
você amplia o do Mariano, vai ter mais erro, com certeza, e o do Guga é um recorte menor. É igual eu falei, a gente não pode tirar a qualidade de um para tentar exaltar o outro. O Guga, na minha opinião, é um jogador muito interessante, ele apoia bem. Na minha opinião, ele defende menos do que o Mariano. O Mariano tem um poder defensivo maior. E tem a questão da idade, né? Isso pode pesar também. Um jogo desse tamanho, se fosse eu o Turco, eu colocaria o Mariano. Lógico, tem o Guga aí, também pode fazer um papel no segundo tempo, entrar para ajudar, mas eu iria com o Mariano. Essa seria a diferença principal, Paulo. O Mariano é aquele lateral mais lateral, defende primeiro, ataca depois, vai só na boa. E o Guga é aquele jogador até às vezes um pouco mais ofensivo, chega mais a fundo. Até porque a juventude, né, te deixa um pouquinho mais, né, assim, não é voado, mas ele quer mostrar um pouco mais. E nessa situação de jogo decisivo, você tem que ter a experiência, né? Cara, você não precisa aparecer, faz a sua função, o que você tem que fazer. A responsabilidade de você marcar o atacante, de você cobrir o zagueiro, de você estar posicionado. E às vezes a juventude, às vezes do Guga, ultrapassa isso. Ele quer mostrar, ele quer mostrar que ele é o melhor, que ele vai estar crescendo, que está evoluindo, e às vezes isso atrapalha um pouquinho. Por isso que eu falo, às vezes nesse momento, a experiência do Mariano, eu acho que para um jogo desse tamanho, pela responsabilidade de não ter falha, porque é um jogo que você não pode falhar. É um jogo que se falhar, fatalmente você vai levar o resultado negativo. Então, a experiência nesse momento conta um pouco. Até por isso seria o Hever, então, aquele zagueiro da sobra ali nos Se três. Se for os três zagueiros, eu acho que o Hever faz essa função perfeitamente. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Atlético, de Cruzeiro, também do América, novidades no departamento médico. Mas antes, deixa eu dar um recado para você, meu amigo, que está sofrendo para pagar as prestações do seu carro, também moto, caminhão. Presta bem atenção nesse recado, que na verdade ele é mais uma prestação de serviço. Quando você olha para o seu carnê, vai lá fazer as contas, às vezes você tem a impressão que comprou um carro e na verdade está pagando duas motos, 2 caminhões. As parcelas às vezes estão muito altas, atrasadas, o banco está ali tirando o seu sossego com aquelas ligações indesejadas. Cada horário que esse povo arruma de ligar, aí seu veículo, às vezes está com busca e apreensão, você não pode devolver para o banco. Vamos dar um basta nessa situação, virar esse jogo. Você vai ligar agora para a Solução Consultoria, porque você pode diminuir imediatamente suas parcelas. Sabia disso? Então tá aqui o telefone, 2566-2701. Esse é um telefone fixo que também é o WhatsApp, é isso mesmo. Então você pode aí também apontar sua câmera para esse QR Code que está na tela, vai aparecer toda a informação, né, o telefone, tudo, para você resolver essa situação. Então você pode, por exemplo, quitar a sua dívida com o banco recebendo de volta até 80% do que você pagou a mais. Então, além de reduzir o valor da prestação imediatamente. É isso mesmo, gente, 80% a mais, muitos telespectadores já conseguiram essa devolução. Então você tem que correr atrás dos seus direitos. Telefone, WhatsApp e tem ainda o QR Code para você ter todas as informações aí. O pessoal vai lá fazer o cálculo gratuito e resolver essa situação, quem sabe recebendo até 80% do que você pagou de juros abusivos. Pessoal, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Partida emocionante ontem entre Goiás e Bragantino. Parei para ver esses pênaltis, cara. Nossa, teve uma situação ali, o Paulo, que eu até achei que era a primeira vez na história, mas o Gabriel Marques aqui já me esclareceu que naquela Libertadores que o Atlético venceu, News Old Boys e Boca também teve, que foi o mesmo jogador perdendo 2 pênaltis na disputa de pênaltis. 2 jogadores perderam, o Aderlan e o Arthur. Negócio meio esquisito, né, Paulo? Ah, não é fácil não, cara. Eu vou te falar uma coisa. Eu já bati muito pênalti. Para você sair do meio de campo e bater esse pênalti, olha, não é fácil não. Passa uma novela na sua cabeça. E aí você chega lá no gol, o gol diminui muito, nervosismo bate. O treinamento que você fez naquele canto, na hora você quer mudar, falar, não, vou bater no outro. E o cara que já perdeu o primeiro, bateu do melhor jeito possível. Gente, é terrível essa situação, sério mesmo. Até me chamou a atenção porque, assim, o Bastos, me fugiu, Felipe Bastos, ele foi o primeiro cobrador do Goiás, ele perdeu. E é um cara que tem uma bola parada muito boa. Quando foi voltar, ele não bateu o primeiro. Outro jogador bateu, eu falei, pô, ele está preocupado que perdeu. Ele bateu o segundo, até acabou convertendo.
Mas deve ser complicado, hein, Pio? Você chegar lá e bater 2 vezes e perder 2 pênaltis numa decisão, como aconteceu com o Arthur e o Aderlan. Não é fácil, né? É uma situação complicada, ainda mais uma decisão valendo uma vaga numa competição que rende uma boa grana, né? E ainda se tratando de um Bragantino que tem toda uma expectativa em cima, né? Um time que já há algum tempo faz um trabalho de gestão aí diferenciado no futebol, tem contratado grandes promessas aí de alguns clubes. Aqui de Minas Gerais mesmo tem o Cleiton, que estava no Atlético, o próprio Alejandro. Alejandro perdeu o pênalti. O Aderlan passou pelo América, jogou no América, mas não era uma revelação, já é um jogador de média idade. É um time que ficar fora da Copa do Brasil, a gente vê que já começa a falhar um pouco o planejamento e o projeto do Bragantino. Saiu da Libertadores numa campanha ruim. E da Sul-Americana, porque foi lanterna. Não se classificou, né, para Sul-Americana, porque não pegou pelo menos aí o 3º lugar do grupo. E aí agora cai também na Copa do Brasil. Vai ficar só com o Brasileirão. É um time encardido, tem boas peças, mas a temporada até aqui, nesse primeiro semestre, não está rendendo bons frutos para o Bragantino, não. Vamos falar então desse caminho possível de América, Atlético, Cruzeiro. Vamos colocar na tela os possíveis adversários. Então os 3 estão aqui, o América, o Atlético e o Cruzeiro. E aí o resto, olha só, vamos ver. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Palmeiras, Santos e São Paulo. E aí, Paulo, quem que é o adversário mais complicado aqui ou o que seria mais acessível? O que você diria? Assim, futebol não existe essa coisa de acessível, né? Tudo ali é difícil, mas eu acho assim, o Atlético Goianiense, obviamente, Fortaleza, que até não faz uma boa campanha no Brasileirão, o próprio Bahia, o Ceará, são essas equipes assim que a gente acha, né? Acha que são um pouquinho mais, né? Mas é tudo complicado, cara. Se você não fizer a sua parte, aquele foco, aquela coisa, você acaba sendo surpreendido. O bicho da Copa do Brasil é gordo, então vai todo mundo correr dobrado, né? Sem falar nisso. 3 milhões e 900 mil reais. E aí vai muita coisa. E essas equipes aí precisam de grana, você sabe disso. 3.900 todo mundo, né? Essas precisam ainda mais. Né? Ainda mais. Todo mundo no futebol brasileiro está precisando de dinheiro. A gente tem visto aí grandes clubes passando dificuldade, tendo até que se desfazer de patrimônio, né? Já falou muito disso aí, o Atlético aprovou a venda do shopping. Então, o futebol brasileiro como um todo passa por um momento muito importante, que é esse de reflexão aí sobre os gastos, sobre receitas e as dívidas que tem feito os clubes no Brasil. A gente até tem falado nisso, né, Pio? Antes aqui, o custo hoje de um clube grande é altíssimo demais. Uma folha salarial aí na fase de 10 a 15 a 20 milhões. Falando da Série A, é uma coisa surreal. Os dois grandes do Rio Grande do Sul não estão nessa lista, né? O Grêmio joga a Série B e foi eliminado, o Inter também está fora da Copa do Brasil. E lá no Rio Grande do Sul, os jogadores do Inter fizeram um boicote ao treino justamente por falta de pagamento de direito de imagem. Eles não treinaram. 2 meses, né? Já tem uma situação complicada. Então, não é pontual, né? A gente fala isso de norte a sul do Brasil, essa situação financeira é um detalhe muito importante que tem que ser discutido, porque a situação de todo mundo está difícil. E com um detalhe interessante, falando do sorteio, pode ter duelo entre mineiros, que não tem regra não. Esses 16 times, todo mundo pode pegar todo mundo, pode ter América e Cruzeiro, pode ter Atlético e Cruzeiro, pode ter qualquer coisa, Cruzeiro e América. Então tá liberado aqui, todo duelo pode acontecer. Aí a lista tem 2 times da Série B, Cruzeiro e Bahia, o resto são times da Série A, mas bem variado, você disse bem, né? Tem equipes fortes que já saíram pelo caminho, né? A zebra acontece mesmo nesse novo formato. E algumas equipes ainda sobreviveram, o caso do Cruzeiro e do Bahia da Série B. Enfim, então tem que conferir de pertinho esse sorteio. O sorteio na próxima terça-feira. Na próxima terça. Dia 7, 3 horas da tarde. Nós vamos, claro, trazer todos os detalhes aqui. E você aí de casa? Quem que você gostaria de pegar? Você é cruzeirense, você é atleticano, você é americano? Tem algum adversário aqui que você fala, pô, esse aqui é mais tranquilo, ou não tem essa história? Participa aí, daqui a pouco a gente vai trazer também a sua participação, porque quando vai adiantando demais, Paulo, já não começa a dar muito para Mas a partir escolher, de agora também, cara, são equipes todas, né, grandes aí, digamos. Não tem muita escolha também, não, meu filho. O que vier tem que ir. Não tem muito o que se fazer, não. Pode dar Atlético e Flamengo, por exemplo. Pode. Né?
Então é complicado. Inclusive, a gente estava discutindo na semana passada o chaveamento e o caminho do Atlético na Libertadores. E aí, o que vocês acharam? Acharam que o caminho ficou mais difícil ou poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor? Porque de cara Emelec, depois seria o Palmeiras, né? Pensando que o Palmeiras pode eliminar o Cerro. Aí pra frente pode ser Estudiantes. Aquela história, não tem campeonato fácil, né? Você quer ser campeão, você tem que ganhar. Mas o caminho do Atlético ano passado, Boca, River, Palmeiras e seria a final. Então, pegou 2 grandes da Argentina, 2 times super copeiros e passou. Sim. Né? Então, agora vai pegar um Emelec, que não tem tanta tradição como Boca e River, mas também tem um time que tem a logística para chegar, é complicada, não é fácil. Libertadores não é. Mesmo quando se acha que é fácil, não é não, cara. Libertadores é aquele campeonato que tem que suar sangue, como o povo fala, até né? que a responsabilidade aumenta, né? Porque ano passado até River, aí Boca. Quer dizer, você divide a responsabilidade. Agora não, o Atlético entra como favorito com o Emelec, contra o Emelec. Mas esse favoritismo, a gente sabe que pode dar... Faz um primeiro jogo ruim na altitude ali. O Emelec, claro, a gente está falando de outras épocas, mas já surpreendeu o próprio Flamengo. O Flamengo já foi surpreendido pelo Emelec. Exato. Então, Libertadores, se você entrar com aquele salto alto, achando que já ganhou, que pegou um adversário mais fácil, você pode cair do cavalo e ser surpreendido. O pessoal olhou para o chaveamento, assim, algumas pessoas que eu vi nas redes sociais, e viu lá, River, Corinthians, Boca... Quem mais é daquele lado? Flamengo. E falou, pô, o lado do Atlético tá menos difícil. Mais fácil é difícil. Só que esse caminho do Atlético pode ser muito pesado. E você pega... Beleza, Emelec poderia ser um time não tão tradicional quanto esses outros. Mas aí Palmeiras, uma possibilidade de Estudiantes. Não tem vida fácil, não, né? Não tem não. Eu acho que a dificuldade é a mesma do lado de cá e do lado de lá, né? Porque a gente sabe que o resultado se faz dentro de campo, né? Antes do jogo você não faz, é o Corinthians, é o Boca. Como o Atlético encarou a última Libertadores. Temos a Libertadores do ano passado como exemplo, a grande final. Alguém imaginava que o jogador ia receber um passe, escorregar e entregar a bola no pé do Daverson para ele concluir e dar mais um título para o Palmeiras? Realmente, literalmente, um escorregão. Já era. Quem apostaria que o gol do título seria do Daverson, hein? Coisas Daverson do futebol. que invadiu o campo ali, teve uma polêmica, esse gol do Palmeiras poderia ser anulado, acabou sendo herói do time. A única coisa que eu acho que do Atlético, que para mim precisa melhorar, é o sistema defensivo. Eu acho que ainda é muito falho nessa nova direção do Turco aí. Eu acho que ele precisa ajustar um pouquinho mais o sistema defensivo. O que você acha que explica isso? Porque assim, as peças são... Tô quase falando praticamente as mesmas, mas são as mesmas, né? Você chamar mais a responsabilidade lá da frente. Lá dos atacantes, meio de campo, todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que correr. Mas é diferente. Sabe por que é diferente? O ano passado o Atlético decidiu os jogos, às vezes no finalzinho do jogo, ganhou com gol de quem saía do banco. Mas ele segurava o sofrimento, quer dizer, ele tinha muita resiliência, né? Ficava ali, segurando. Assim como foi a final agora do Real Madrid. Gente, o Real Madrid contra o City, contra o Liverpool, falei, gente, não é possível. Os caras seguraram o jogo o tempo todo e mataram o jogo. E aí a gente tem que também dar um mérito pro Courtois, né? Jogou demais. Eu não lembrava de um goleiro pegar tanto. Não, incrível. Aquele cara... Ele é diferenciado. Fiquei puxando na minha memória, assim, o Júlio César no título da Inter pegou muito. O Dida na Libertadores do Cruzeiro, brincadeira que ele pegou. Do Corinthians na própria também, Champions League, o Dida fez jogos também memoráveis pelo Milan. É verdade. Pegando pênalti, fazendo defesas incríveis, né? Mas o Courtois, ele merece. Tem a pontinha da E um da cara que participação. brilha em momentos decisivos, né? E tem que ser, o grande jogador, ele se destaca também nas grandes partidas. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, em 3 minutos e 30. A gente volta, tem que até dar uma ajeitada nessa garganta aqui, que tá dando um problema. 3 minutos e 30, a gente está de volta com muito mais sobre futebol mineiro. Não saia daí.
Olha só, a gente está ao vivo agora no YouTube, né, no nosso intervalo interativo. E aí, ô Pio, tem aqui torcedor do Cruzeiro falando que quer pegar o Galo, tem torcedor do Galo falando que quer pegar o Cruzeiro. Isso aí fica na brincadeira e na provocação. Na verdade, ninguém quer isso, né? Ah, o pessoal fala na rede social, mas tem aquele... Tem um pezinho atrás que ninguém mostra, né? Do que? Não peguei. Não. Copa do Brasil, sorteio. Tem torcedor aqui brincando no chat, atleticano falando, não, eu quero pegar o Cruzeiro. Cruzeirense falando, eu quero pegar o Atlético. Isso é provocação, ninguém na verdade quer isso, né? Lógico que não. Puder escolher. O cara quer pegar um Atlético Goianiense, um Bahia da vida, tá doido. Como é que, assim, na sua opinião, ô Paulo, esse mata-mata, quando ele é com um adversário local, ele fica ainda mais duro, iguala mais? O que você acha? Fica, cara. Fica porque os times já têm aquela rivalidade, já sabe que tem que dar um pouquinho a mais, né? Eu acho muito mais complicado do que se pegar a equipe de fora. A não ser, lógico, você pega um Palmeiras, um Flamengo, aí iguala. Sim. Mas o restante, não tem nem dúvida. Muito mais difícil você fazer contra o América e contra o Cruzeiro. Agora, um assunto aqui, eu vou trazer, mas não estou afirmando, longe disso. É que começou a pipocar nas redes sociais, mais torcedor e tudo, falando de uma possível proposta para o Guilherme Arana. Seria uma proposta da Premier League, do futebol inglês, na casa dos 19 milhões de euros, dá quase 100 milhões de reais. E aí, Pio, você acha que, assim, não falando dessa proposta porque a gente não tem essa informação, mas você acha que é um jogador que o Atlético tem esse risco de perder na janela? O jogador mais visado da janela do Atlético seria o Guilherme Arana, até por estar na seleção? Já foi, né? Com certeza tá na vitrine. É o jogador selecionável, tá aí batendo a porta para ir para a Copa do Mundo, que vai chegar a proposta, esse é um fato. Na minha opinião, vai chegar. Porque é um jogador que tem se destacado, na minha opinião, junto do Hulk, ele é o grande destaque do Atlético. Né? Mais valorizado. É mais valorizado, porque tem idade. Pela idade, Copa do Mundo. Você tá maluco. Então, assim, que vai chegar a proposta, isso não é novidade. Ô Paulo, e aí até na redação tem um grande atleticano ali, não vou entregar o nome dele não, mas ele já falou na hora, não tira o Arana do time não. O melhor jogador do Atlético e tudo, é um jogador difícil de repor? Até com essa grana toda na mão. Falar que é o substituto de Arana, cara, não dá, né? É difícil. Mesmo o Dodô aí sendo um lateral, exímio lateral, é complicado. Mas não tem a intensidade do Arana. Não tem a... Vamos voltar para a TV, daqui a pouquinho a gente fala mais. Legal demais ter esses bastidores, né? Desse vestiário, como é que é o clima, o que é falado ali. A gente vê a liderança do Hever no vestiário, é uma coisa que todo mundo fala. Vê também, você atesta, né? Isso. É verdade. E esse bate-papo antes do jogo, sabe que o torcedor vai estar empolgado, mas inteligência, vamos ter cuidado, o time vai jogar no nosso erro. Não tem nem dúvida. Aconteceu isso no primeiro tempo, né? Um descuido, leva um gol, a coisa vira contra você em poucos segundos, né? Futebol é aquela coisa que a gente sabe. O céu e o inferno está muito próximo um do outro. Você tem que ter muita maturidade nesses momentos mais difíceis. O Atlético teve isso. Voltou no segundo tempo, voltou com outra filosofia, deu aquela intensidade que se pede no jogo e conseguiu a virada. Mas não existe adversário fácil, cara. Como o Hever colocou aí, cara. Puxa torcedor pra gente, não deixa o torcedor cair em desagrado no jogo, porque aí torna-se aquela coisa, né, que de vaia, do torcedor finalmente gritar algumas coisas não bacanas. Enfim, o jogador hoje tem essa inteligência, ele sabe que, principalmente a torcida do Galo,
faz a diferença e sempre vai fazer dentro de campo. Lógico que eles têm que corresponder e chamar o torcedor para si. Essa conversa no vestiário ali, cobrando inteligência, comunicação, minimizar os erros mesmo no jogo que é traiçoeiro sempre, né? Futebol é posicionamento, futebol é estratégia, futebol é conversa lá dentro de campo, é um chamando a atenção do outro, cobrando o melhor posicionamento, orientando, né? E a gente viu aí, o Hever faz isso muito bem. Tem a liderança, é um jogador que conquistou muitos títulos pelo Atlético, é respeitado não só pelo torcedor, mas também pelos adversários e pelos companheiros de equipe. Futebol é isso, não adianta chegar e achar que vai só treinar lá no centro de treinamento, chegar no jogo, ninguém conversar com ninguém, tá treinado lá, não. O jogo acontece, muda muita coisa, vai muito da particularidade de cada partida, de cada adversário, mesmo você sabendo como que joga o Avaí, o Criciúma, o Flamengo, o Palmeiras. Futebol tem uma coisa assim, você tá jogando bem, às vezes uma bobeira que você dá, você acaba perdendo o jogo ou levando um resultado muito positivo. Por isso que o foco, concentração tem que ter tempo dentro do campo. Sempre tem que ter 1 ou 2 líderes dentro do campo gritando o tempo todo, sabe? Chamando a atenção na marcação, no posicionamento. Né? Se você dispersar 5 minutos num jogo, seja ele qual for, você acaba sendo prejudicado. Você já cobriu bastante, André, pré-jogo principalmente, jogador descendo do ônibus, coloca aquele fone lá e parece que ele está enxergando alguma coisa que não é aquilo ali que está na frente. Tão focado ele passa na linha, nem cumprimenta, às vezes dá um aceno assim, mas passa extremamente focado e eles fazem esse trabalho mental, que é super importante. Os caras falam de mentalizar o jogo, você já imaginar o que vai acontecer. Isso. E quando acontece, você está preparado. Acontece isso muito no aquecimento. Por exemplo, eu tinha mania de aquecimento, já falava, cara, vou marcar aquele, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Combinava com o meu zagueiro, a cobertura. Você tem que estar sempre ligado. Se entrar no jogo um pouquinho desligado, até você ligar, você já está levando de 2. E aí você ligar no mesmo jogo novamente é muito mais complicado. Sim. Então você tem que entrar já pilhado, como digamos. Eu acho muito legal hoje em dia o jogador, um minuto antes do jogo, se une ali no meio de campo, dá aquela volta, vamos lá, que vai começar a decisão. E na sua época, Paulo, hoje o jogador entra com o celular e tem fone, ou então aquelas caixinhas de som grandona, entrava com o que lá? Era um motorrádio? Era no pagode mesmo. E no vestiário, Paulo, que a gente vê assim, o Hever, ele é um líder natural do Atlético, tem a abraçadeira de capitão quando ele é titular e tudo, mas mesmo sem a abraçadeira a gente vê que ele tem uma liderança. Você também foi capitão, foi líder. Como é que era você no vestiário, também dentro de campo, para cobrar, para alertar? Mas é isso que eu tô te falando, você tem que manter os caras sempre focados. Tem alguns jogadores que são desfocados. Você tem que botar ele, digamos, ligar na pilha ali, ó. Não fala do Neto não, que vai dar problema. Não, Neto, mas outros jogadores, que tem jogadores que ficam realmente desligados. Sim. Aí você tem, acorda, meu filho, vai começar, vamos lá, liga. Concentra no que você tem que fazer e tal, Lembra que eu te falei, negócio do cabeceio, de você fechar o meio de campo e tal, aquelas coisas. Você tem que estar sempre ligado nisso aí, eu acho que o Hever faz bem esse trabalho. Um Casares, um Otero? Não, imagina o Casares. Era um cascudo na cabeça dele o tempo todo. Ô Pio, na semana passada a gente discutiu muito a renovação do Hever. Foi anunciada pelo Atlético, mais 1 ano de contrato, fica até o final do ano que vem. E é um jogador assim, que talvez a gente especulou aqui mesmo, porque ninguém renova e explica o motivo, né? Essa liderança dele tenha tido uma influência positiva para essa renovação. Tem essa liderança no vestiário, uma liderança positiva. Você acha que pode passar por isso, também pelo desempenho em campo? Tudo. Até porque a gente está vendo que o Atlético neste ano não está fazendo investimentos, pagando para contratar. Nos últimos anos o dinheiro rolou, contratou jogadores caros, só que nesse ano a torneira está fechada. E aí, para você buscar um outro jogador no mercado, encontrar um cara que está sem contrato e que se encaixe no perfil, é melhor você renovar com quem está identificado, com quem conhece o padrão de jogo, com quem já está ambientado. E aí, na minha opinião, pesou isso também para que o Hever tivesse aí o seu vínculo estendido por mais tempo. O Hever, no último ano, ele melhorou muito. O Hever parece que ele se reinventou de 2 anos para cá. E está atuando, principalmente no posse de bola dele, no toque, nos lançamentos. Que é ele é muito técnico, né? Muito técnico. Ele realmente, posicionamento, hoje ele sabe que não tem aquela velocidade, se posiciona melhor, a experiência dele parece que fez muito bem a ele. E outra coisa também que eu acho muito importante, o diretor de futebol, eu acho que ele faz muito bem esse trabalho, é saber da responsabilidade. Cara, eu não te trouxe, você não é barato não.
quer dizer, o elenco do Atlético é caro. Então você tem que jogar a responsabilidade nos jogadores também, dentro e fora do campo. E isso eu acho que o Atlético tem feito bem. Ô Pio, em compensação, quem pode estar de saída é o Rabelo pela situação contratual. São Paulo deu uma pesquisada, perguntou, ouviu uma resposta que não gostou tanto, então deu um passo atrás, mas pode assinar o pré-contrato. E aí, em janeiro, o Igor Rabelo sai de graça, enfim. Questões de mercado, né? Acontece isso. Da mesma forma que o Atlético tem buscado jogadores que estão livres, está trazendo aí o Pavon, que não renovou o contrato lá, outros clubes também fazem esse monitoramento. E o Igor Rabelo não está tendo tantas chances aqui como talvez ele próprio gostaria, o próprio staff do jogador também entende que poderia ter mais minutos em campo. É um jogador novo, tem aí um mercado todo aberto para ele. Se ele achar que a melhor oportunidade é vestir a camisa de outro clube, tem essa questão do contrato e aí já defendeu o Atlético, recebeu por aqui o salário, ganhou títulos e aí segue a vida um por um lado e o Atlético por outro. Você falou de mercado, torneira fechada, vai rolar uma janela agora, em 18 de julho, nem tão agora assim, né? Você acha que o Atlético busca alguma coisa? Qual é o risco de perder alguém? Na minha opinião, dentro desse, é o que a gente tem visto, né? A característica da procura do Atlético no mercado. Não tem investido dinheiro para contratar. Não tem feito esse tipo de investimento. Busca peças que estão sem contrato. Vai chegar. O Pavon vai chegar quando abrir a janela. Só será apresentado em julho. Veio para o Brasil, fez aqueles exames todos, tudo que é de praxe e voltou para a Argentina. Tirou a dúvida, né? Porque tinha gente falando em Fenerbahçe, atravessar o negócio. Não, mais uma vez, né? Quando o Hulk estava para vir, falou-se em Fenerbahçe, da Turquia, e agora novamente. E é isso. A busca do Atlético é esses jogadores interessantes. Talvez, né? Eu acho que assim, a única posição que o Atlético vai ter uma carência, eu acho que por isso que na renovação do Rabelo e do Hever, é a questão dos zagueiros, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Alonso. Na verdade, ele tem contrato até o final do ano, mas... Godinho até o final do ano. Até o momento também, né? Não disse a que veio ainda, né? Sim. Então, eu acho que hoje a principal meta, talvez, aí do Atlético é se reforçar defensivamente. Você sabe se tem algum gatilho no Godinho, assim? Fiz 30 jogos, renova, alguma coisa desse tipo? Não sei te dizer essa questão de contrato. Os contratos atuais no futebol tem muito dessas cláusulas, né? Essas cláusulas de renovação. Se fizer X jogos, pode ser que renove. Especificamente dele, não. Mas o que a gente sabe é que o contrato é por um ano. Sim. E não tem mostrado um futebol para você virar e garantir que no ano que vem ele vai continuar. Até porque não deve ser um salário baixo, um jogador Também. multicampeão, né? Extremamente reconhecido, capitão do Uruguai. Vamos aproveitar que a gente está falando de janela, ô Pio. E o Cruzeiro, você acha que se reforça nessa janela? Contrata algum jogador? Tem risco de perder alguém? Como é que você vê essa janela de janeiro, de julho para o Cruzeiro? Muita especulação também, né? O Cruzeiro tem algumas peças aí que tem chamado a atenção de outros clubes, o próprio atacante Edu, tem o próprio técnico Paulo Pesolano, Verdade. que na minha opinião aí, nesse mercado aí de treinadores, é a grande surpresa do futebol brasileiro, né? Tem feito um trabalho excepcional, fez o Cruzeiro um outro time, elevou o Cruzeiro a um outro patamar, dentro daquilo que a gente estava acostumado nos últimos 2 anos. Tudo pode acontecer, né? A própria diretoria do Cruzeiro já falou. Chegou, pagou a multa e essa multa interessar o Cruzeiro, vai levar. Tanto com os garotos, tanto com os outros jogadores mais experientes. Ô Paulo, tá gostando do trabalho do Pesolano? E qual foi o melhor técnico que você já trabalhou na sua vida? Eu tive vários, Tele Santana, Opa, isso era bom, hein? Lever Coupe, próprio Jair Pereira, Procópio Cardoso. Nossa, seria injusto, porque cada um tem uma característica diferente. Então é difícil. Mas não o melhor, mas talvez o que você mais gostou, até pelo estilo. Acho que esses que eu te coloquei jeito de aí, trabalhar. eu posso esquecer um ou outro aqui, mas foram os treinadores assim que... E até porque ficaram mais tempo dentro do clube, né? Então existe esse respeito maior. Mas eu acho que o Pesolano faz um excelente trabalho dentro do que ele tem, né, do elenco. Ele está sabendo usar as peças, né, porque não é fácil o campeonato da Série B. A gente fala, não sei o quê, mas o cara está 7 jogos sem tomar gols, invicto, ganhando de 1-0, que é importantíssimo dentro da Série B, se mantendo lá em cima. É um trabalho muito bem feito e óbvio, né, você tem ali o retorno ali do Ronaldo, né, de toda a estrutura que está envolvendo o Cruzeiro, não só o Ronaldo, mas a diretoria ali do Cruzeiro está sendo muito bem abastecido e eu acho que isso faz novamente o Cruzeiro
chegar nesse patamar aí que o torcedor quer. O torcedor fala que o Pesolano é ruim, que ele é fraco. Essa piada é boa. Que ele é fraco, que ele não entende nada. O próprio Rafael Cabral deu uma entrevista em um programa de TV recentemente falando que não entendia nada que ele falava, mas é uma brincadeira do torcedor, a gente já viu nas redes sociais, porque é um dos medos, digamos assim, da torcida é que o Paulo Pesolano saia. Mas o próprio Pesolano já disse que fica para concluir o trabalho, vai até o final do ano aí, para tentar levar o Cruzeiro para a Série A. A gente pode colocar, cara, você manter os salários em dia, estrutura em dia, né? Dando a condição. Dando a condição de trabalho, de treinamento, né? De funcionários também. Pô, então, cara, isso faz do clube outra situação. Até pela cobrança também você pode cobrar. Aí nas redes sociais você vê essas piadas, são engraçadas. Não, eu não gosto dele, ele não... fui tirar foto com o meu filho, ele se recusou, aí tá a foto do cara... Menino caiu no chão, Pesolano. Pegaram até os próprios SofaScore e colocaram lá, Paulo Pesolano, 9 jogos, 9 derrotas, não sei quantos gols, né? Teve uma também, não sei a quantas rodadas, o Cruzeiro não sobe uma posição. Basta, vamos trocar de treinador, o Cruzeiro não aguenta mais. É uma brincadeira, porque realmente, até o próprio Pesolano já disse que foi consultado, já teve ali alguém perguntando, então deve ter sim assédio. E ele tem o desejo, né, de ir para o futebol europeu, ele mesmo já falou, já tem o desejo também de um dia comandar a seleção uruguaia, ele que é uruguaio, então o treinador também tem aspirações, tem sonhos, desejos, né, e está fazendo um bom trabalho. Ele que se diz aí o workaholic, que trabalha de manhã, de tarde, de noite. Eu vi isso, gosto de pizza, vi a matéria do Globo.com. Isso mesmo, e está mostrando um bom trabalho. O estudo, né, a dedicação. 39 anos, é muito jovem. Muito jovem, técnico, né? muito jovem. O auxiliar dele também, sim. O Martim Varini também é muito jovem. A comissão do Paulo Pesolano é muito jovem. Eu vou te contar uma coisa, assim, só a título de curiosidade. O Cruzeiro estava voltando de algum jogo, acho que era da Copa do Brasil, e um amigo meu ficou do lado do Pesolano no voo. Ele falou, cara, ele foi, da decolagem à aterrissagem, ele foi assistindo o vídeo do jogo. Vídeo da defesa do Cruzeiro, do ataque do Cruzeiro, o cara não parou de trabalhar um segundo do jogo. Aproveitar cada minuto, né, para estudar o adversário, o que o Cruzeiro pode melhorar, o que o time pode fazer de melhor, tem que fazer isso mesmo. Na realidade, é grande oportunidade, está sendo a grande oportunidade da vida dele, né? De treinar um clube como o Cruzeiro. Futebol brasileiro, a gente sabe que está em evidência. Então... Capitaneado pelo Ronaldo, os holofotes estão direcionados muito para o Cruzeiro, né? O Ronaldo é um cara mundial, ele está treinando o time do Ronaldo. Lógico que é o Cruzeiro, né? Mas é uma para ele... Se ele está pensando em Europa, o Ronaldo é uma grife ali lá fora. Né? Deixa eu falar então agora da PixBet, feito por brasileiros para brasileiros. Uma plataforma de apostas que entra em campo, inclusive patrocina mais de 40 times. Aí tá no uniforme do Cruzeiro, tá no uniforme do América, tá no uniforme do Flamengo. Não vou nem ficar falando aqui, senão vou até ser injusto, esquecer algum time importante, mas tá na camisa de muita gente. E aí você tem que pegar as dicas. A gente estava falando aqui, vai ter o jogo da sexta-feira, Operário e Cruzeiro. Quanto é que deve ser a odd do Cruzeiro não sofrer gols, por exemplo? É uma boa aposta. Cruzeiro vencer por 1-0, placar que tem acontecido. Pode ser uma boa possibilidade para você faturar. Tem ainda os jogos do América, do Atlético e de todo mundo, né? A PixBet é a plataforma para você fazer a sua aposta. Pode apostar em escanteio, tem aposta de tudo hoje em dia, né? Então, vá na PixBet, uma plataforma aí feita por brasileiros, que apoia os times brasileiros. Então, o Everton é embaixador, aqui está o Galinho Zico. Então, faça sua aposta pelo PixBet, que você vai se dar bem. Utiliza as dicas aqui do pessoal para você aproveitar e fazer seu dinheirinho também. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem mais sobre o futebol mineiro. Tem notícia ruim, inclusive, no Departamento Médico do América. O Departamento do América está movimentado esse ano. A gente vai trazer essas informações na volta, não saia daí. Estamos aqui na live do YouTube.
Ô Pio, sabe que o João aqui do nosso comercial tá trazendo uma informação, que é uma informação do Nicola, Jorge Nicola, que o Atlético está próximo da renovação com o Rabelo. Que o entendimento é de que Godin deve sair, Alonso deve sair e que o Atlético, então, está tentando essa renovação e estaria, inclusive, próximo de conseguir. Os companheiros lá da Itatiaia também, Cláudio Rezende, Henrique André, que cobrem o Atlético, eles Esses são bons, hein? trouxeram essa informação Jorge também Nicola ontem. também é bom. Um abraço para todo mundo aí, os companheiros de profissão, né? Trouxeram essa informação também, né? Eles cobrem diariamente aí o Atlético, falando que tem essa possibilidade da renovação. É aquilo que eu disse. O Atlético não quer investir para contratar nenhum jogador. Mas deixa eu te falar, o Atlético gastou quanto com o Rabelo? 13, acho que foi 13 milhões. reais. O Atlético tem que recuperar isso também. Claro, não pode deixar. Não pode jogar fora isso. Não pode deixar perder, né? Ou então, se assinar uma renovação e algum clube quiser pagar um valor que o Atlético acha interessante, acaba levando. O Atlético mantém outra um percentual. coisa que o Rabelo tem, ele tem um passaporte comunitário. Isso facilita demais uma venda. A questão é a idade que já vai adiantando até venda para o exterior, e isso tem mudado bastante, né, Paulo? Cada vez mais cedo os jogadores têm sido vendidos para o futebol internacional. Mas são esses detalhes. O que a gente vê, né, o que a gente pode comentar, a gente não tem ido mais aos CTs, né, principalmente por conta da pandemia. Acredito que é algo que não vai mudar mais. As portas vão estar fechadas, acredito que é uma nova realidade do futebol. Mas é o que a gente tem visto do comportamento dos clubes no mercado, né? Falando especificamente do Atlético, comentei aqui no ar, ainda fora do YouTube, né? Que tem contratado jogadores sem contrato e que estão não gerando custos para o clube. Essa é a fundamentação. Esperando o Rodrigo Caetano, 6 meses, né? O Rodrigo Caetano não está querendo colocar a mão no bolso, não. Até um abraço para ele. Quando trabalhei lá no UOL, tive um contato até maior. Hoje eu cubro o Cruzeiro na Itatiaia, mas no ano passado falei muito com o Rodrigo Caetano, um cara super bacana. Um abraço para ele. Aproveitar também, deixar um abraço para o Henrique André, para o Cláudio Rezende, pessoal que cobra o Atlético lá na Itatiaia, que também trouxe essa informação do Rabelo. O canal Biel do Galo tá mandando um abraço para você, Paulo. Grande Paulo Roberto Prestes. O torcedor tem muito carinho por você, né, Paulo? Muitos anos de Atlético. Muitos anos, né? O pessoal da mais antiga aí, acima dos 40 aí, me conhece um pouco melhor. Mas é que a gente não pode deixar morrer, né, Paulo? É a história, né, que tem É verdade. É muito valiosa, né? Você tem uma história muito bacana no isso futebol. É bacana, isso é legal. Reconhecimento faz parte aí para mim é excelente. Essa garotada que não conhece aí, vai lá no próprio YouTube, ajuda muito, né? Ajuda. Tem muita As redes coisa. sociais hoje ajuda muito. Vai lá que a colocar, pelo menos mostrar a história que a gente teve dentro do clube. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a TV daqui a pouquinho. Estamos com o Donos da Bola no ar. Estamos de volta e para falar do América, eu vou te falar, o departamento médico do América, o que está movimentado esse ano é brincadeira, viu? O Wagner Mancini recebeu boas informações boas notícias no começo dessa semana. Conte, o Wellington Paulista e Everaldo voltaram a treinar. Danilo Avelar está próximo também, mas aí a gente tem a imagem aqui, a publicação do Maidana. Maidana sofreu um trauma no pé, já até postou aquela botinha ortopédica. Deve ser problema, então, para o fim de semana. Ô, Pio, olha esse dado, como é que chama a atenção. No mês de maio, que acabou agora, o América teve algum problema físico de pelo menos um jogador por jogo. Todo jogo alguém teve um problema físico. Mas isso a gente explica com aquela história do elenco, né? O tamanho do elenco do América para a quantidade de jogos que o clube fez nos últimos tempos, né? Nos últimos meses. E aí tinha fase pré de Libertadores, fase de grupo de Libertadores, Campeonato Brasileiro, também Copa do Brasil. Aí, se não tem um elenco encorpado, vai começar a abrir o bico a galera mesmo. E aí Foi a primeira vez na história do América que ele teve tanta competição na vida e com responsabilidade, né? Que isso, eu vou te falar, isso também dá um desgaste físico e emocional para o jogador, para todo mundo, né? A responsabilidade aumenta muito. Você hoje vestir a camisa do América. Questão de logística também, essas viagens muito longas. Aí para ir ganhar altitude. E Bagué, a logística complicada. Acompanhei lá com a galera da Itatiaia, pega o voo até Bogotá, de Bogotá vai para
para outro lugar e pega de ônibus. Então, assim, é complicado mesmo, não é fácil não. E o América sofreu com isso. E não tem como. O futebol hoje ele é muito físico, né? Tá aí o Maidana, é uma contusão, pode ter sido um impacto, um choque, mas isso também joga bastante, corre bastante, o físico já não aguenta, o jogador fica exaurido e aí acaba machucando. Tem uma lesão principalmente muscular e o América está passando muito por isso, né? O próprio Maidana já teve uma lesão anterior. Seria a segunda, o cara que faz falta na defesa do América, né, Paulo? É verdade, o Maidana no pênalti, né, principalmente. E é o pênalti que mata o torcedor do coração. Aquele lá, vou te falar. Até ele bater na bola, a gente fica olhando. O Luan, o menino maluquinho, né, até participou de uma live recente lá na Itatiaia, ele falou que o Maidana, cobrando pênalti, é muito bom batedor de pênalti. Desde a época do Galo, então. Desde a época. E não falta estilo, né? Ô Paulo, como é que era a sua relação com o departamento médico? Frequentou muito? Não, graças a Deus eu tive lesões no joelho, tornozelo, mas foi antes de vir para o Atlético. O Atlético tive poucas lesões, fiquei muito pouco tempo parado, tive um menisco aqui que eu operei, mas voltei em menos de 30 dias. Mas assim, meu histórico é muito pequeno de lesões no Atlético. Eu sempre praticamente fazia todos os jogos do Galo no ano. Coitado, o reserva lá não faturava o bicho, não, ele não deixava. O homem aqui não deixava Eles falavam mesmo. Assim. Vão dizer que tinha muita suspensão, né? Os amarelos. Não, o terceiro amarelo, expulsão tive muito poucas. Sim, mais o amarelinho ali, aquele amarelo protocolar. Somente pra dar uma respirada, né? Naquela época não tinha muitas câmeras de televisão, então você podia bater um pouquinho mais. Né? E o jogador detesta estar no DM, né? Além de não poder atuar, chegar cedo, fazer o tratamento, deve ser chato pra caramba. É ruim, cara, é ruim. Sabe por quê? Porque Ficar você perde preparo físico, você fica lá no DM, 2 horas lá parado dentro de uma maca. Falo que não é legal o cara ficar no departamento médico, acho que nem o jogador gosta. Tanto é que o Hulk chega em casa, faz câmera hiperbárica, quer ficar de jeito nenhum. Apesar que na minha época, Campeonato Mineiro, a gente viajava muito de ônibus, não tinha avião nenhum. Então você pegava Uberlândia, Uberaba, você tá doido. Aí tinha uns que gostavam de ficar no DM. Falaram, nesse jogo, tô sentindo um pouquinho o tornozelo. Tinha isso. Era melhor do que pegar esse tempo todo de estrada. Pessoal, vou falar do Minas Cap de junho, hein? Tá com uma premiação sensacional que veio para levantar o seu astral. São 20 motos Honda, 3 Mob Easy e mais 2 Renegade. Isso mesmo, hein? Quer trocar seu carro? Ou até sonha em ter uma moto, por exemplo, para passear por aí? Então aproveita essa oportunidade e adquira o seu Minas Cap hoje mesmo, hein? Você pode adquirir, vamos lá, as opções. Pelo site, estava lá agora há pouco, tá aqui na tarja, minascap.com. Tem ainda o seu revendedor, né, no comércio, que é muito legal também para ajudar essas pessoas. Tem um aplicativo do Minas Cap, enfim, opções não faltam. Então você vai adquirir seu Minas Cap, você vai automaticamente contribuir com a PAI, que é muito legal, a PAI da sua região, e ainda concorrer a 20 motos, 3 Mob e 2 Renegade. É bastante carro aí, muita opção boa. Aproveita então essa premiação sensacional e agarre esta oportunidade fenomenal. Minas Cap, você ajuda a PAI e o seu coração bate muito mais forte. Pessoal, nós temos aí o quê? 2 minutinhos de programa ainda? Deixa eu só levantar uma bola, então, um assunto rápido. Ô Pio, a gente fala muitas vezes do Cruzeiro, o ataque não é tão bom assim, faz resultados magros. A gente estava fazendo um levantamento, o Cruzeiro é o segundo melhor ataque da Série B. Ou seja, o campeonato tem pouco gol, seria isso? Também, né? A Série B é conhecida como campeonato do empate, né? Isso. Dá muitos empates, sim. 1-0 é goleada. Então o Cruzeiro está fazendo o seu papel. Tem aí jogos importantíssimos, vitórias até em últimos minutos, mas fazer gol no primeiro minuto de jogo e aos 49 do segundo tempo é a mesma coisa, né? 3 pontos. 3 pontos garantidos. O Cruzeiro tem que fazer isso. O melhor é fazer no finalzinho, que aí você não tem uma reação do adversário. Mas aí o torcedor lá na arquibancada sofre um pouquinho mais também, né? Ó, são 9 rodadas, não é isso? Isso. 10 gols marcados, é o segundo melhor ataque, ou seja, pouco gol, né? E tem uma das melhores defesas também. A gente já falou aí sobre esse desempenho defensivo. Esse equilíbrio, que é muito importante, né? Ataque, meio campo e defesa, o equilíbrio da equipe tem se mostrado muito operante, né? Eles mantêm um nível muito legal. O melhor ataque é o Bahia. O Bahia aplicou 2 goleadas, né? Acho que isso explica bastante, mas mesmo assim, são 11 gols, não tem tanto gol assim. É aquela história, né? Para você ganhar, você tem que ter uma defesa sólida e não tomar gol. Para começar. Você não precisa, você tem que não tomar gol para fazer e ganhar a partida. Reta final, Pio, o que está acontecendo com o Grêmio? A mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro.
Na minha opinião. Não entender a competição? Não entender a competição e o dirigente tem que ficar mais caladinho, porque tá Denis. falando muita bobagem. O Denis, ele alegra Muita a gente, jornalista, bobagem. mas o torcedor do Grêmio Não, vai e ficar aquela arrepiado. coisa, né? Achar que ali, ó, você pega ali o elenco, esse elenco aí nós subimos, não é assim. Não é não. Tem O que jogo é mostrar. pegado, né, Paulo? Se não for Diferente. pra disputar cada bola... Série B, meu filho, não tem moleza não. Ô, Paulo, agradecer a sua presença mais uma vez. Sempre Obrigado. legal ter essa sua visão aí. Bacana. Ô, Pio, muito bacana te receber também. Até a próxima, vocês dois aí. Valeu. Obrigado, André, mais uma vez. Um abraço para todo mundo que acompanhou os Donos da Bola. Satisfação participar. Show de bola, pessoal. Vou deixando também um abraço para você que acompanhou a gente aí na TV, nas redes sociais, no YouTube. O Everton tá quase voltando. Na segunda-feira que vem volta, já tá tranquilo. Tá, primeiro dia que ele mandou uma mensagem de áudio, eu falei, nossa senhora, aí tava igual o Homem das Cavernas. Melhoras pra Mas já ele. tá bem melhor, melhoras, Everton tá se recuperando aos poucos, bem tranquilo em casa, que na verdade é um sítio a casa dele. Na segunda-feira tá com a gente. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí. E amanhã tem muito mais os Donos da Bola. Valeu! Muito obrigado mesmo. Valeu, viu, velho? Tamo junto. Obrigado aí. Valeu, Paulo. Que dia que você viaja? Amanhã. E aí é Curitiba. Curitiba e Ponta Grossa. o frio lá, viu? Nossa. Preparei pra Criciúma, né? Preparei pra Criciúma. Cheguei em Criciúma, lá tava mais quente que aqui, pô. Levei até cachecol pra lá, não sei. É, mas eu vi hoje de manhã Curitiba, não vi a região ali, ó. Você tá doido. Nossa! Levar E de Curitiba pra Ponta Grossa são quantas horas? 2 horas, mais ou menos. Ah, não é perto não, cara. Porra. A logística que não é tão fácil. Vai ser jogo duro. Já jogou lá? Isso aqui é Krieger, Germano Krieger. É difícil. O goleiro reserva do... Estilo Criciúma. O goleiro reserva do Operário estudou comigo no colégio. Que doido, velho. Que legal, quem que é? Jogou com o Thiago Braga. Ah, jogou no Cruzeiro. Jogou também. Ele Base. é revelado no Cruzeiro. Que depois legal, passou em velho. Vila Nova e Patinga, não nessa ordem, né? Mas rodou bastante. Ó, bacana. Legal demais. O Operário tá quantos pontos na Série B? Tá em que lugar? Eu acho que é meio de tabela. É meio de tabela? Teve um jogo, eles estavam perdendo pro Ituano de 2-0 em casa. Eles fizeram 3 gols depois dos 40. Sério? Mas o time não é bom, não. Veio de derrota do Londrina. Perdeu pro Londrina no aí, clássico. no café. Operário, 12. Falei 11, mas são 12. Tá em, mas em qual posição? É bem no meio ali, pelo que você estava mostrando. 12º. Não, 7º. Tá muito embolado. Se ele vence, É ele porque já tá muito vai... embolado. Ele vai pra 15, ó. Né? Encosta. Bola no G4. Se o Sport perder, ele entra no G4. Jogo duro, viu? Jogo duro. Jogo duro, tem dúvida nenhuma. Senhores, um grande abraço. Valeu demais. Valeu mesmo. Vamos, é aqui? Aqui? Ô, Pisquila. Aí, vai ajeitar. 12 segundos, hein? Você tá vendo de onde? O quê? Você vê que você é mentiroso, velho? Você tá em cima. 3, 2, 1. Pera aí, André. Ah, tá vendo? O YouTube tá ligado ainda? Para, senhor, você tá zoando. O Adilson tá falando que tá te vendo você pelo YouTube, Zé. Uai, o YouTube tá ligado aí ainda, ô Gabriel?